Olá, torcida tricolor. Venho aqui mais uma vez bater um papo com vocês sobre o infeliz resultado de ontem no jogo do Esquadrão de Aço com o Corinthians. Nós estávamos acostumados a ter na Fonte Nova o nosso Caldeirão. Os times que vinham de fora, eles tinham medo de jogar contra o Bahia na Fonte Nova. No momento atual, nós estamos sofrendo muito com a falta de planejamento dentro de campo por causa da incompetência do técnico atual, o senhor Renato Paiva. E também, aí eu tiro um pouco a culpa do Renato Paiva, dos jogadores que foram muito mal contratados pelo diretor de futebol. Muito mal contratados. Olha só, você tem no primeiro terço do campo uma defesa hoje já se arrumando e se arrumando já com qualidade. O Gilberto chegou, eu acho que resolveu, apesar de ser a primeira partida de Gilberto, ele deu uma nova cara naquela lateral direita de um jogador moderno, que não fica ali esperando que o jogo venha pela direita, ele vai para o meio, ele vai para a esquerda, ele consegue ir perto dos atacantes, começa a entrar no segundo terço do campo. Então é um jogador novo que vai dar muitos frutos ao Esquadrão. O Gabriel Xavier tem crescido bastante e é um jogador muito promissor e tem mantido, mas tem mantido com muita determinação, boas apresentações nos jogos do Bahia. O Cadu a gente não tem muita coisa para falar porque é um jogador bom, um jogador experiente, traz segurança à defesa do Bahia. E o Matheus Bahia ontem, eu realmente não entendi porque o senhor Renato Paiva não colocou o Rian. Porque a gente sabe que Matheus Bahia não é um jogador ruim, mas ele talvez seja muito mal treinado nos cruzamentos dele. Reparem que no jogo, quando o Matheus Bahia cruza, a maioria dos cruzamentos dele bate no zagueiro adversário. Ou vai para a lateral, ou vai para o escanteio. Ontem o Bahia pecou também na armação do lado esquerdo, quando colocou Tassiano ali para ajudar o Matheus Bahia, mas que o Tassiano não ficava na esquerda e às vezes o Bahia cruzava a bola da direita para a esquerda e a bola saía pela linha de fundo ou pela lateral sem ter ninguém para aproveitar, porque o Matheus Bahia estava muito recuado. Então a gente percebe que o Bahia é mal treinado. Aí vocês vão para o terceiro terço do campo. Não tem nada. O Everaldo é um centroavante fraco. Ele já demonstrou que é um centroavante fraco. Ele não consegue dominar uma bola. A gente não sabe se ele é bom de costa para o zagueiro. A gente não sabe se ele é bom de frente para o zagueiro. E quando ele sai, é uma lástima. Tem uma coisa dele que eu ainda elogio, que ele prende alguns zagueiros lá na frente quando ele está dentro da área. Eu não acredito que ele não possa melhorar, eu acredito. Mas é preciso que tenha um treinamento para isso. E aí também eu tiro um pouco a culpa do Paiva, porque ele tem Everaldo
e tira Everaldo, tem quem? Mingote. E tira Mingote e Arthur Salles, meu Deus do céu. São 3 jogadores que não podem ter a camisa de titular do Esquadrão no jogo contra o Corinthians. Que é mal, não é um time hoje deslumbrante, mas que o técnico Luxemburgo percebeu a fraqueza que o Corinthians estava no primeiro tempo, mudou 2 jogadores no segundo tempo e conseguiu equilibrar um pouquinho o jogo, apesar do Bahia ter sido melhor também no segundo tempo, mas com menos valentia, com menos eficácia do que no segundo tempo, e não conseguimos fazer o gol, que era exatamente um jogo para 3 pontos. No final, o Tassiano deu aquela cobertura ali no goleiro e tiraram o gol de dentro da área, de dentro da trave. Mas foi um jogo que a gente percebe que há possibilidade desse time atual do Bahia, com mais 2 ou 3 substituições, e uma delas é no ataque, e a outra é no meio de campo. A gente precisa de um pensador, a gente precisa de um jogador que diga assim, ó, joga para mim que eu resolvo, para ajudar o Cauli a se soltar. Porque o Cauli, ele consegue jogar muito, ele é um bom jogador, talvez um dos melhores do Bahia hoje, junto com o Tassiano, com o Acevedo e com o Rezende. Com algumas críticas que eu tenho. O Acevedo não jogou bem. O Rezende parece que joga, não sei, pensando não sei o quê, porque fica desligado do jogo. Ele não consegue incorporar o jogo. O Rezende não consegue, assim, sei lá, brigar pelo jogo, você não vê. É um bom jogador. Mas não incorpora a alma da torcida do Bahia que quer que ele vá, dispute, né? Como a gente diz no ditado, dá sangue. O Bahia tem um defeito muito grande entre o primeiro terço, o segundo terço e o terceiro terço. Eles são muito distantes. Pelo esquema tático que o Renato Paiva quer que o Bahia jogue, e não tem jogador para isso. O Bahia passa 45 minutos, mais 45 minutos, mais o acréscimo, se chuta 2 bolas de fora, chuta muito. Precisa de jogadores bons, jogadores pensantes, jogadores que tenham condição de dominar uma bola, de olhar, de ver onde é que está o outro para cruzar a bola, mas não tem. Para mim, o Tassiano e o Cauli foram os 2 melhores jogadores do meio para frente. Atrás, o Gilberto, a defesa toda para mim jogou bem. Apesar da crítica a Matheus Bahia na parte ofensiva, mas ele jogou bem na parte defensiva. O Gabriel está um grande jogador, tanto que botou o Vitor Hugo no banco, e ontem não foi nem para o banco. E o Paiva bota o Arthur Salles no banco e nunca vai para o jogo. Que também não interessa. É melhor pegar um jovem lá da Sub-20, né, e botar para jogar. Eu não entendo, gente. É que é o Grupo City, que todos nós sabemos que é um grupo que trabalha muito no futebol, que tem pessoas competentes, que está investindo muito no Bahia, que não consegue entender. Se vocês não querem demitir Paiva, bota ele para o Sub-20. Deixa ele formar jogadores. Bota ele até para um auxiliar técnico do técnico que vai vir. Mas não façam isso com a torcida do Bahia. Nós colocamos ontem 43 mil pessoas na Fonte Nova. Uma renda de R$1.700.000, mais um pouco. Incentivamos o time o tempo todo. E o técnico,
Quando sai para a entrevista, é reprise, as mesmas coisas, os jornalistas que estão lá, as mesmas perguntas. E ontem ele disse o seguinte: eu não critico a torcida do Bahia. Criticou, senhor Paiva. No início o senhor criticou. O senhor disse que não aceitava pressão de fora para dentro. O senhor disse que quem tinha que lhe avaliar e quem mandava é quem te pagava. O senhor disse que o adepto muda de posição, muda de pensamento. Deu exemplos, inclusive, de jogadores que estavam mal, depois estava bem, e a torcida aplaudiu, depois xingou. O senhor falou, no início você falou, com arrogância, inclusive. E vou dizer uma coisa, o senhor não tem nada pessoal, não. A gente está se referindo ao senhor como técnico de futebol. O senhor, para mim, é fraco como técnico de futebol. O senhor sabe falar bem. O senhor não é nenhum analfabeto, muito pelo contrário. O senhor se comporta com muita inteligência nas entrevistas e parece que o senhor conseguiu mostrar aos entrevistadores que não podem fazer perguntas que o senhor não goste. E quando o senhor não gosta, o senhor já dá uma resposta dura. O Bahia começou ontem a lhe vaiar, a pedir a sua saída, porque são vários jogos que o senhor não consegue ganhar, que o senhor não consegue jogar bem, como jogou ontem até, jogou melhor, mas o senhor não jogou bem para dizer o Bahia fez uma partida extraordinária. Não, o senhor jogou bem, melhor do que o Corinthians no primeiro tempo, porque o Corinthians não tem nada. Muito mal assim, armado ontem. O Luxemburgo levou o time para não perder. Mas o problema é que o senhor estava disputando com um técnico que é muito mais competente que o senhor. O Luxemburgo é muito mais competente que o senhor. E ele mexeu no time e mudou. Agora, outra também defesa que eu lhe faço. O senhor olhava para o banco, o senhor não via nada para mudar. Só tinha um jogador que eu achava que o senhor podia botar ali no lugar de Acevedo, que era o Mugni. Talvez ele desse um gás um pouquinho melhor e deixasse o Cauli mais solto. Porque Cauli e Tassiano, eles se dedicam com uma absurda capacidade e acho que terminam, inclusive, o jogo exaustos. A gente tem jogadores fora que parece que já estão voltando aí, como o Jacaré, o Biel talvez volte logo, né? Tem alguns jogadores que podem melhorar, mas já que o senhor vai ficar, e eu não sei se o senhor vai ficar, mas se o senhor ficar, diga aos seus patrões, como o senhor se refere a quem paga o senhor, me dê um bom atacante, me dê um bom armador, porque na defesa o senhor conseguiu arrumar e agora com o Camilo o senhor vai fechar a defesa. Eu acho que o senhor vai fechar a defesa. Eu acho que a defesa do Bahia vai ser uma das melhores do Brasil agora no segundo turno. Eu acho. Se Adriel chegar, então, o goleiro chegar, vai dar uma reforçada no gol para ajudar o Marcos Felipe. Tá bem. E a gente vai ter, então, uma possibilidade de virar em segundo turno e fazer uma boa campanha. Porque, senhor Paiva, são 16 jogos com 14 pontos. 16 jogos com 14 pontos. Hoje a gente pode até ir para a zona de rebaixamento se o Goiás ganhar o Cruzeiro. Infelizmente, a gente está aqui criticando muito, senhor Roberto Paiva, a sua performance junto ao esquadrão, né? E eu vou dizer uma coisa ao senhor. Pelo que eu estudei da sua vida em termos profissional, o senhor é um bom formador de jogador. Negocie com o City ficar como no sub-20 e a gente pode lhe aproveitar bem e quem sabe
o senhor pode ter o aplauso da torcida do Esquadrão de Aço, que já não suporta mais, que a paciência já se esgotou e o senhor não vai ter mais tranquilidade de não sair da Fonte Nova vaiado, a não ser que essa chave que o senhor tanto diz que o Bahia vai de menos para mais, realmente vire e a gente possa ter um segundo turno de excelência. Eu desejo isso, viu, senhor rapaz? Eu não desejo que o senhor piore, eu desejo que o senhor melhore. Eu queria lhe entrevistar. Eu queria que o meu podcast fosse lhe entrevistar. Não ia lhe ofender, não vou lhe ofender nunca. Eu não quero, não ofendo o senhor. Mas eu ia fazer umas perguntas que os repórteres não fazem. Eu ia perguntar ao senhor por que o senhor não pega esse Chaves, que não é lateral esquerdo, e bota em outra função, como o senhor fez com o Jacaré? Por que o senhor não tem ele lá na frente? Porque ontem o senhor não botou ele lá na esquerda para ajudar o Matheus Bahia? Não sei. Minha gente, o vídeo hoje foi um pouco maior, porque eu precisava, né? Precisava falar sobre isso. A gente perdeu a oportunidade, eu disse lá na Fonte Nova ontem, nós não vamos ganhar o jogo, porque no segundo tempo o Bahia parece que chega morto, cansado. Foi o que aconteceu, né? Infelizmente Gilberto não aguentou e tem razão, desde 27 de maio que não joga. E quem a gente bota para jogar? Se sim, aí o senhor não tem culpa. O senhor disse que participou das negociações, mas o senhor recebeu os presentes aí sem o senhor poder dizer que não queria. É assim, e a gente não pode, pelo menos isso, bote na sua cabeça. Mantenha o Bahia na Série A. Se o senhor mantiver o Bahia na Série A, eu tenho certeza que o ano que vem a gente terá um grande time de futebol disputando as partidas e os campeonatos no Brasil. Um grande abraço, torcida tricolor, parabéns por ontem, parabéns por estar sempre incentivando o Bahia, parabéns por estar sempre reclamando. Agora vamos reclamar sem ofensas pessoais, vamos reclamar sem agressão, reclamar, criticar, sem nenhuma agressão, ok? E dizer aqui ao Esporte Clube Bahia, se ouvir meus vídeos, que eu já fui conselheiro do Bahia, que eu torço para o Bahia, que é o único time que eu torço para que dê certo. E torço para que dê certo até com o senhor, viu, senhor Renato Paiva? Se o senhor virar o jogo e melhorar, eu vou lhe aplaudir aqui, eu vou lhe elogiar aqui. Mas me permita, já pedi inclusive a liberação para participar das coletivas, mas até agora não recebi resposta. A minha assessoria já mandou para o senhor alguns e-mails aí, para o senhor não, para a diretoria do Bahia aí, para liberar o nosso podcast Muito Bem Dito para fazer entrevistas. Um grande abraço e que Deus nos abençoe, que no domingo, 11 horas da manhã, no Morumbi, a gente possa fazer uma bela apresentação, não essas apresentações que a gente faz após uma boa apresentação, como foi o Atlético do Paraná. Fizemos uma apresentação boa do Grêmio e saímos com uma apresentação ridícula contra o Atlético do Paraná. Grande abraço, torcida tricolor, e até outra oportunidade.